Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Meu Coração é Teu. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Também deixa o seu like para nos ajudar e acesse nosso site, o link tá aqui na descrição. Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 1, segunda-feira, 4 de novembro, numa simples casinha em Ecatepec, Ana, seu namorado Johnny e Jennifer, sua melhor amiga, fazem uma festa para comemorar que finalmente possuem sua casa própria. Na mansão Lascuran, os 7 irmãos, Fanny, Nando, Alicia, Sebastião, Alex, Gui e Luiz, são castigados por Fernando, seu pai, depois de fazerem outra babá se demitir. Fernando promete que vai encontrar a babá que merecem. Fanny declara que ninguém vai substituir sua mamãe. Uma enorme chuva vai cair sobre a cidade. Ana e Jennifer pegam um micro-ônibus que fica preso sob uma ponte inundada. No meio da confusão e do caos, Jennifer afunda depois de cair num bueiro aberto. Ana, num ato de extrema coragem, consegue salvá-la. Ana e Jennifer voltam para casa e descobrem que a casa se incendiou devido a um curto-circuito. Ao se dar conta que perderam quase tudo, Ana e Jennifer se veem forçadas a assinar o contrato com seu chefe, Dorival, o dono da boate Chicago, em troca de um empréstimo. Fernando e a tropa Lascuran visitam a sepultura onde se encontram os restos da mãe das crianças. Nicolas, pai de Fernando, o acompanha neste momento íntimo. Bruno lembra a Fernando que já perderam 10 babás em um mês. Fernando espera encontrar a babá capaz de controlar seus filhos. Fernando se entristece, já que Luiz, a caçula, está há 1 ano sem falar. Ana e Jennifer flagram uma garota saindo com Johnny de seu edifício. Ana dá uma bofetada em Johnny. Johnny se justifica dizendo que Dorival lhe pediu que fizesse um teste. Johnny implora de joelhos que acredite nele e convence Ana. Johnny diz a Jennifer e Ana que podem viver com ele, temporariamente. Ana fala seriamente com Johnny e lhe exige que se comprometa de verdade e que forme uma família com ela. Johnny muda de assunto. Isabela, uma mulher muito atraente, se prepara para uma entrevista de trabalho para a qual se preparou muito. Isabela se apresenta a Fernando. No capítulo 2, terça-feira, 5 de novembro, Isabela parece ser uma excelente candidata, por isso Fernando decide contratá-la. Ana diz a Johnny que terá que procurar outro emprego. Johnny comenta que ela não sabe fazer outra coisa além de dançar, porém Ana promete que vai provar o contrário. Ana e Jennifer vão a uma agência de empregos, onde por erro a senhora encarregada entrega uma oferta de trabalho errada para Ana. Ana visita a Lulu, uma trabalhadora social, quem lhe está ajudando a encontrar sua mãe. Lulu diz que é difícil, mas tem certeza que vão encontrá-la. Ana chega na mansão Lascuran e depois de várias confusões, Ana sai muito indignada, acreditando que estão lhe oferecendo um trabalho ilegal. Ana se encontra com Luiz, com quem tem uma conexão imediata. Nicolas lhe pede que volte no dia seguinte para ser entrevistada por Fernando. Bruno suspeita das credenciais de Ana, por isso lhe pergunta quais são as suas verdadeiras intenções. Ana confessa que precisa muito deste trabalho, já que perdeu tudo. Bruno comenta que as crianças se encarregarão de que não dure nem uma semana. Ana tenta relaxar, sem perceber que Fernando entrou na biblioteca. Ana acidentalmente golpeia Fernando no nariz. Desesperada, Ana tira seu lenço para limpar o sangue de Fernando. Suas mãos entram em contato e entre ambos gera uma conexão imediata. Fernando diz que considera que tem um perfil adequado para ser a babá, por isso está contratada. Fanny começa a questionar Ana e se dá conta de que é inculta e que mentiu a respeito do seu currículo. Então, todos, menos Nando e Luiz, começam a zombar dela e a jogar papéis exigindo que vá embora. Ana, junto com Manuela, a cozinheira, prepara alguns bolinhos de noz para as crianças. Ana chega com os bolinhos e é recebida com um balde de tinta verde. Ana encontra um rato no chuveiro. Ana o joga pela janela. Fanny decide desligar o aquecedor. Ana, ainda com a água fria, continua se banhando. Ana confronta Fanny, quem lhe recorda que prometeram tornar sua vida impossível. Fanny conversa com Fernando e lhe diz que por culpa de Ana não puderam fazer a tarefa de casa. Fernando se irrita. Ana tenta se explicar, mas seu jeito de falar faz com que Fernando lhe exige que melhore seu vocabulário. Fanny confronta Ana e pergunta o porquê de continuar ali.
Com lágrimas nos olhos, Ana diz que precisa do emprego e vai continuar ali por muito tempo. No capítulo 3, quarta-feira, 6 de novembro, os irmãos decidem colocar pó de mico na cama de Ana. Ela começa a se coçar e sai de sua cama. Nisso, ela percebe que os gêmeos deixaram um carro-câmera para gravá-la. Ana sai para persegui-los, mas ao chegar nas escadas, tropeça e cai a escada abaixo, ficando inconsciente. Ana é levada ao hospital, onde o doutor lhe diz que tudo parece estar bem. Fernando traz Ana de volta e os gêmeos lhe pedem desculpas. Ana impõe uma condição: um beijo. Alicia sente cólicas e Ana leva uma bolsa quente para que se sinta melhor. Ana sai para jogar futebol com os gêmeos e com Sebastião. Sebastião conta a Ana que o que ele quer é dançar hip hop. Ana confessa que ela ama dançar também. Ana conta uma história para Luz e diz que espera que fale em breve. Ana e Jennifer vão à empresa procurar Fernando, mas são confundidas com a senhora Velasquez, uma cliente potencial, e são levadas para ver o vice-presidente. O vice-presidente sofre uma repentina lesão nas costas e Ana se oferece para ajudá-lo. Fernando se aborrece, já que a verdadeira senhora Velasquez decidiu retirar seu investimento. Fernando fala seriamente com Ana e lhe diz que lhe dará um contrato provisório de 1 semana. Ana conta para a tropa que ela cresceu num lar adotivo e que nunca conheceu sua mãe. Bruno encontra Ana dormindo na biblioteca enquanto estudava. Ele a acorda. Ana fala com as crianças na cozinha e lhes demonstra o que aprendeu. Ana e a tropa cantam uma canção. Manuela e Bruno acreditam que Ana superou a prova. Isabela vão à mansão e se vê como a futura senhora Lascuran. Ana derruba um char nela por acidente. Johnny chega na mansão e Ana, surpresa, o leva ao jardim para conversarem. Fanny escuta a conversa e descobre que Ana dança na Chicago. Fanny confronta Ana e ameaça contar o que sabe a Fernando. Ana prefere ir embora antes de romper o coração das crianças. Luz acorda no meio da noite e descobre que Ana foi embora. Luz volta a falar e, gritando, pergunta pela moça. Fernando se encanta por ver que Luz voltou a falar, mas se pergunta onde estará Ana. Fanny decide guardar o segredo ao ver que Ana conseguiu. As crianças decidem fazer uma greve de silêncio até que Fernando encontre Ana de novo. Bruno diz a Fernando que ela considera que Ana é a melhor opção. Ana é ameaçada por Dorival, que lhe diz que se não pagar a dívida, irão machucar Johnny. No capítulo 4, quinta-feira, 7 de novembro, Ana volta à boate Chicago, obrigada pela dívida que tem com Dorival. Na manhã seguinte, Ana se encontra com Fernando, quem lhe questiona ao vê-la vestida tão estranhamente. Ana consegue convencê-lo que ao se maquiar se sente mais animada. Ana volta para casa e conta a Fanny todas as desgraças que lhe aconteceram. Fanny se comove. Ana diz a Sebastião que vão lutar juntos para realizar seu sonho de dançar. Ana promete ajudar os gêmeos a fazer uma tarefa de inglês, por isso pede a Nando que lhe dê umas aulas. Nando aceita e, conforme conversam, Ana descobre que Nando está interessado em uma festa com Ximena, uma das melhores amigas de Fanny. Quando Ana vai dormir, Luz a visita e volta a falar. Ana fica muito feliz. Isabela e Fernando tentam convencer a senhora Velasquez que fique, mas ela parece não aceitar. Então, Fernando recebe uma ligação e se emociona ao perceber que Luz voltou a falar. A senhora Velasquez aplaude a relação que ele possui com a família e decide manter o investimento. Nando é vítima de bullying na escola por parte de André e Jaime, quem o aborrece dizendo que não tem ninguém com quem ir à festa. Ana chega e se faz passar pelo par de Nando, surpreendendo a todos. Ana discute com Fernando, que lhe diz que seus filhos têm problemas, mas que ele está muito ocupado para se dar conta. Ana se surpreende pelo jeito de Fernando e decide renunciar ao emprego. Luz pede a Fernando que não deixe Ana ir embora. Fernando procura Ana e lhe diz que, apesar de não aceitar seus métodos controversos, nem seu vocabulário, quer que ela fique. Fanny esclarece que Ana não é par de Nando, mas sua babá, fazendo ele se tornar a maior piada da escola. Nando volta para casa muito aborrecido e irritado com Ana. Ana empresta um vestido para Fanny e a ajuda a conversar com Fernando, de que a deixe chegar mais tarde do que o normal. Ana adormece na biblioteca estudando. Fernando a acorda e começa a conversar com ela.
admitindo sinceridade que está muito feliz pelo que está conseguindo fazer com seus filhos. Mas Ana adormece de novo. Fernando a olha e não consegue evitar sentir a química que existe entre os dois e se aproxima lentamente de seus lábios. No capítulo 5, sexta-feira, 8 de novembro, Fernando acorda Ana e lhe pede que vá para seu quarto dormir. Ana começa um novo dia e demonstra como foi pouco a pouco ganhando a tropa Lascurã. Ana decide começar uma nova tradição, que as crianças se despeçam de Fernando antes de ir dormir. Fernando se surpreende. Dorival diz a Ana que se não cumprir com seus deveres, sua vida estará em risco. Jennifer recrimina Johnny por não fazer nada. Johnny insinua que Ana tenha se entregado a Fernando. Ana se aborrece e diz que vai deixar a boate Chicago. Shinty e Nelson confrontam Johnny, dando-lhe um aviso pela última vez. Ana volta para casa e se encontra com Fanny, que também vem chegando. Ana repreende, mas Fanny diz que já é uma mulher experiente. Fanny diz que já teve relações. Antes de contar mais, Bruno entra muito doente e pede um remédio para Ana, mas são vistos por Fanny, que mal interpreta tudo. No dia seguinte, apesar de ser domingo, Fernando exige que todos na casa se comportem como se fosse segunda-feira. As crianças pedem a ajuda de Ana para que tente fazer que Fernando lhe dê um aumento em sua mesada. Isabela continua com seu plano de sedução com Fernando e o convida para jantar. Fernando, tentando se esquivar, convida Isabela para um jantar em sua casa com o embaixador da Itália. Bruno conversa com Fanny para esclarecer o mal-entendido que aconteceu no quarto de Ana, mas Fanny está escutando música. Gustavo se encontra com Fanny e conversam sobre ter relações pela primeira vez. Gustavo finge estar nervoso também e parece convencer Fanny. Manuela discute com Bruno, já que acredita que Ana e Bruno estão tendo uma relação. Bruno prepara o jantar para o embaixador sem a ajuda de Manuela, quando Nando lhe pede conselhos para seduzir mulheres. Bruno recomenda se fazer de vítima. Ximena vem visitar Fanny e se encontra com Nando, quem segue o conselho de Bruno e não consegue nenhum resultado. Nando pede conselhos a Nicolas, quem diz que o melhor é ter confiança em si mesmo. Fernando fala com Nando e lhe diz que tem um tempo certo para tudo e que agora o mais importante é estudar e ser bem-sucedido. Fanny pede conselhos a Ana sobre os garotos. Ana percebe que Fanny tinha mentido com respeito à sua experiência. Ana lhe recomenda que a primeira vez deve ser com um garoto que a ame. Ana fala com Fernando e lhe pede o aumento da mesada das crianças. Fernando não concorda. Contudo, Ana diz às crianças que a resposta foi sim. Isabela chega muito bonita para o jantar e impressiona Fernando com sua beleza. Bruno está desesperado porque o garçom ainda não chegou. Então, quando Johnny chega para procurar Ana, o confunde com o garçom e o coloca dentro da casa. Em pleno jantar com o embaixador, Ana e Johnny se encontram e ela grita surpresa. E aí, pessoal, curtiram mais uma novidade sobre a novela Meu Coração é Teu? Então não se esquece, ó, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.